Então, boa tarde a todos os Open Minders aqui presentes. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live exclusiva para os membros do Open Mind Brasil. Esse que tem sido o maior movimento de C-Levels do país. Bom, loucura para uns e realidade para outros. A verdade é que cada vez mais empresas e até mesmo governos estão investindo na criação desse novo mundo, o metaverso. O metaverso exige mais conhecimentos de algumas áreas profissionais e know-how, ou seja, pessoas com domínio prático e técnico de um assunto do que temos hoje. Essa nova tecnologia está criando algumas das profissões que nossos filhos e netos irão trabalhar, ou, pelo andar da carruagem, até nós mesmos. E ignorar as mudanças pode ser fatal. Então, chegou a hora de entender o futuro. Nesta live, iremos conhecer as profissões no metaverso. Quem explica tudo sobre esse assunto para a gente é o Open Minder Isaac Ivanov. Isaac tem 46 anos, 31 anos de experiência corporativa, administrador, pós-graduado em marketing e economia, também reúne formação em gestão de call center e em teologia. Diretor executivo há 18 anos, com passagens por grandes empresas nacionais e multinacionais, esteve como CEO da Vertical Digital da Apex America e também de operações no Brasil. É cofundador da Project, uma empresa impulsionadora de novos negócios, e é também cofundador do Metaverse Academy, que oferece consultoria e cursos voltados ao metaverso. Seja muito bem-vindo, Isaac. Obrigada por ter aceitado o convite do Open Mind Brasil. Fique à vontade, o espaço agora é todo seu. Muito obrigado pela apresentação, Luciana. Muito obrigado a todos os presentes. A gente vai abordar aqui um pouquinho, tentarei ser aqui o interlocutor desse tema que é tão importante, é tão interessante, uma vez que nós estamos falando de um universo de oportunidades. E nessa apresentação, tentarei humildemente trazer as principais e mais atuais informações a respeito deste mercado, do metaverso, e também, obviamente, né, focar no tema da nossa live, que são as profissões no metaverso. Afinal de contas, né, já contando aqui uma partezinha, né, da nossa apresentação, segundo o Fórum Econômico Mundial, deverão surgir até 2030, ou melhor, nos próximos 5 anos, 149 milhões de novos empregos, oriundos de profissões ainda não existentes, ou de profissões novas, né? Então, assim, e o metaverso está aí, com uma fatia desses 149 milhões de novos empregos que devem surgir. Portanto, vou fazer aqui a apresentação, vou abrir aqui, compartilhar com vocês um material para que possamos, então, dar continuidade à nossa live. Creio que todos estão vendo, somente para confirmar isso, tudo bem? Perfeito. Tudo bem, perfeito. Bom, o que é o metaverso, né? Conceitualmente, eu denomino o metaverso como um conjunto de espaços criativos, né, para a virtualização, né, do mundo real e também para experiências sociais que transcendem e se somam, né, ao universo dos games envolto de um sistema econômico próprio e seguro, né? Então, uma plataforma ou um proto-metaverso, ele deve ter essa experiência ampliada, né, uma experiência social ampliada, dentro de um sistema econômico próprio e seguro, ou seja, com moedas, com tokens próprios dentro dessas plataformas. Então, obviamente, né, a gente já teve aí, há tempos atrás, algumas semanas atrás, uma apresentação a respeito do metaverso, então não vou me deter muito a isso, mas apenas para trazer aqui um pouquinho de conceito, tá bom? Quando a gente fala de metaverso, né, ainda que o nome ele tenha tomado talvez grande parte das buscas no Google depois em que Mark Zuckerberg ele alterou o nome do seu grupo, né, para Meta, o conceito de metaverso
ele antecede muito a este movimento, né? Eu trago aqui, por exemplo, uma curiosidade, espero que nova para muitos, né, que o conceito de metaverso começou lá em 1955, quando, depois, em 1962, lançou-se um teatro imersivo chamado Sensorama, onde cada um era convidado a entrar como que numa máquina, e nessa máquina, nesse aparato, né, que era gigante, você tinha uma experiência de estar num teatro virtualmente, né? Então, tudo começou ali, em 1955. Depois, né, para aqueles, inclusive, que já estavam um pouquinho antes, né, de iniciarmos a nossa live, vem aí o surgimento, né, da novela Snow Crash, né, que, inclusive, é o livro que está aqui acima da minha cabeça, aqui à direita. Esse livro, lançado em 1992, ele traz pela primeira vez o nome metaverso, onde ele define, né, como uma virtualização, ou dois mundos, né, o real e o virtual, onde no virtual o seu personagem central ele podia ser o que ele bem quisesse, né? E nesse caso ele era um guerreiro, enfim, ao passo que no mundo real ele era um entregador de pizza. Pois bem, falando um pouquinho ainda, né, do processo de metaverso, né, quando a gente fala de metaverso, geralmente somos até invadidos por muitas imagens de óculos 3D, aqueles óculos grandões, né? E às vezes isso pode até distanciar um pouco nós desta nova realidade. Por quê? Porque fala, poxa vida, não, mas acessar o metaverso é isso, eu tenho que ficar utilizando aquilo, é incômodo, é grande, né? Então, primeiro, né, eu trago rapidamente o porquê que os óculos eles são grandes, né? Porque neles estão os processadores que permitem, né, a trazer aos olhos as imagens, né, e os devidos sensores também para permitir que o seu movimento ele seja então emulado na tela ou onde você está, né, onde você está vendo. Então, por isso que os óculos são grandes. Mas aproveitando, né, esse gancho, eu digo que a Apple, por exemplo, ela enxergando isso, já está desenvolvendo óculos menores, portanto, bem menos pesados, muito mais confortáveis, deixando que o processador desses óculos seja o celular, né? Seja feito no celular. Com isso, a gente pode ter aí um movimento de amplitude da utilização, né, da realidade virtual do metaverso através desse tipo de device. E aí, um outro movimento recente também foi do Facebook com Ray-Ban, em que também, né, criaram inicialmente um óculos, né, para filmar e para tirar fotos, mas que é o início, né, de um projeto um pouco maior, que é exatamente trazer uma realidade aumentada naquelas lentes. Mas aí entra o processo, né, de transição. Então, por mais, né, que a gente esteja falando, né, desses devices, desses headsets como o Quest, né, que são grandes, enfim, e que, de certa forma, têm dificultado a penetração no mercado, nós vemos um outro movimento, né, as empresas empregando seus esforços em soluções de realidade aumentada e de realidade mista. Para quê? Para exatamente tornar mais fluido os conceitos, né, de experiência no metaverso. Né? A gente tem algo, por exemplo, aqui eu trago imagens apenas para ilustrar um pouco sobre o que se dá, né, com realidade aumentada e realidade mista. Né? Por exemplo, Pokémon Go, né, esse jogo que virou uma febre, né? Hoje, poucos talvez ainda são ativos, existem poucos usuários, poucos não, né? Ainda tem aí muitos milhões, mas reduziu-se bastante a quantidade de usuários ativos desse jogo, e Pokémon Go ele traz esse conceito, né, de realidade aumentada, né? Você consegue ver um bonequinho dentro do seu espaço físico, ou ainda, né, a gente tem visto muitos arquitetos utilizarem
dessa realidade mista e realidade aumentada para apresentar projetos arquitetônicos, né, onde você, através do uso de um device como um celular ou um iPad, você consegue ter o 3D daquela obra, podendo, inclusive, né, ampliar, entrar em cômodos e fazer algumas outras movimentações. E como disse, né, né, a Ray-Ban e o Facebook, eles estão trabalhando de uma forma muito pujante nesse sentido de trazer aos seus usuários um conceito de realidade aumentada, né? Enxerga-se em muito pouco tempo em que, em vez de você talvez ter de acessar o seu smartphone para visualizar ou a sua conta bancária ou entrar numa rede social, você apenas falando, né, acessar a conta na sua lente, ficará um pouco translúcida, e aí a translucidez, né, será ajustada, obviamente, ela permitirá que você veja, né, na lente dos seus óculos as informações que deseja, né, a rede social que você está acessando. Então, esse processo, né, em que as empresas enxergaram, inclusive, me recordo que recentemente também tivemos uma excelente apresentação por parte do Head de Inovação do Grupo Meta, e ele mostrava um gráfico em que a Meta ela está focando muito mais, 3 ou 4 vezes mais na realidade aumentada do que na realidade virtual, né? Houve uma mudança de fluxo por parte de investimento. Isso não se dá somente com o Meta, mas com muitas empresas no setor. Quando a gente fala, né, de a realidade aumentada, mista ou virtual, né, eles vêm invadindo, né, vários setores, dentre esses, podemos citar aí, com muita tranquilidade, educação, saúde e redes sociais, né? No âmbito da saúde, por exemplo, existem pelo menos 2 empresas que eu conheço que estão revolucionando o estudo da medicina, né, oferecendo uma experiência totalmente imersiva no corpo humano, né? Então, isso vai ampliar com certeza. Na educação, por exemplo, né, imagine você poder fazer viagens tridimensionais, seja para a galáxia, né, para outros planetas, estrelas, ou ainda, né, entrar no corpo humano, né? A gente lembra, por exemplo, tem um livro fantástico de Isaac Asimov, que é a Viagem Fantástica, né, rumo ao corpo humano. Então, aquilo será possível, né? Obviamente não através da miniaturização nossa, mas a utilização exatamente de devices como um óculos virtual para que você consiga, então, entrar no corpo humano e olhar cada detalhe, cada célula, cada hemácia, né? Cada composição, ou até mesmo cada átomo, né? Um dado bem interessante também, que foi feita, né, uma pesquisa realizada pela Ipsos, ela demonstra que as empresas que estão enxergando a realidade aumentada como uma porta de entrada para o metaverso estão indo muito bem, estão sendo muito certeiras. Nessa pesquisa aponta, né, que os entrevistados são de 18 a 64 anos, num público de aproximadamente 20 mil, e dizem que sim, uma realidade aumentada lhe seria mais favorável, lhe seria um pouco mais fluida essa experiência. A VentureBeat nos dá esse relatório, né, nos fornece esse relatório, onde traz que a contratação de desenvolvedores de realidade aumentada e realidade virtual aumentou em 1.400%. Vou trazer mais dados aqui, exatamente para que entendamos a dimensão do metaverso na prática, da forma como está acontecendo hoje, né? E, obviamente, depois olhando um pouquinho para o futuro. A Strategy Analytics diz que até 2025 é previsto um crescimento de quase 6 vezes nos gastos globais com realidade virtual e realidade aumentada.
Os fundos negociados, por exemplo, no metaverso, em bolsa, eles deverão chegar aí a mais de 80 bilhões até 2024, ou seja, em apenas 2 anos. Bloomberg Intelligence, ele traz o dado de que são previstos mais de 600 bilhões, né, que deverão ser injetados em negócios relacionados ao metaverso até 2026. Bank of America, ele lista aí o metaverso entre as 14 principais moonshots. O que são as moonshots? São as tecnologias disruptivas, revolucionárias, que deverão mudar o rumo ou o traçado da humanidade na sua utilização. Então, Bank of America lista o metaverso junto à inteligência artificial ou aos BCIs, ou as interfaces cérebro-computador. Isso aí, no metaverso, deverão ser injetados algo em torno de 6 trilhões até 2030. 6 trilhões. A gente tem um outro dado recente que saiu da Goldman Sachs, que eles preveem algo em torno de 8 trilhões investidos no metaverso. Às vezes pode parecer, faço aqui apenas uma pequena pausa, né? Às vezes pode parecer números muito surreais, né? Mas quando a gente olha um pouquinho para o passado, e é sempre interessante, né, para que a gente entenda um pouco mais as projeções de futuro, olhar para o passado. Em 2002, por exemplo, haviam bilhões e bilhões investidos na internet com o objetivo de melhorar os sistemas de buscas e algoritmos para entender os perfis de clientes e baseados em suas ações e preferências. Estamos falando de 2002, eram investidos bilhões, inclusive, né, por volta ali do ano 2000, começou a utilizar-se, quem aí é programador ou é da área, sabe-se, né, que começou ali a utilização do XML, né, com o objetivo exatamente de facilitar a busca por informações dentro da internet, né? Então, tudo isso em 2002. E a gente tem que lembrar que tecnologia, né, tecnologia ela é exponencial. Diferente de 3, 6, 9, 12, tecnologia é 3, 6, 12, 24, 48. Né? Então, tudo isso está sendo feito, todos esses esforços e investimentos, somente a Meta, por exemplo, está investindo 10 bilhões, né, nesse ano aí, no metaverso. Isso foi anunciado, né, com a sua mudança de nome. Então, muita coisa acontecendo, porque entende-se que definitivamente o metaverso ele vem aí no embalo junto com a Web3 para ser a nova internet. E isso vai acontecer muito em função também de a internet nossa, né, a velocidade, a latência do 5G ser 1000 vezes melhor do que a que temos hoje, e isso vai permitir, com certeza, que haja uma maior utilização, né, de IA, IoT e tudo, né, que está relacionado à realidade virtual e realidade aumentada no metaverso. Voltando aqui, né, inclusive aos itens elencados aqui na apresentação, trago também uma lupa para a NVIDIA. A NVIDIA, ela é a principal fornecedora, né? Então, provavelmente a placa do seu computador aí, ela é, né, fabricada pela NVIDIA. E a NVIDIA ela está totalmente envolvida com os principais projetos no metaverso. Com isso, houve uma valorização tal que a NVIDIA está listada entre as 10 empresas de maior valor de mercado no mundo, né? Com aí aproximadamente o valor de mercado de 600 bilhões de dólares. Ainda aí, né, vem aquela informação que eu trouxe inicialmente, né, que o Fórum Econômico Mundial, ele tem a perspectiva da criação de 149 milhões de novos empregos nos próximos 5 anos, com um detalhe, de profissões que não existiam. Sim, existe um lado ruim, né? Existe o lado também que ele informa aí que alguns outros milhões de vagas também deixarão de existir até 2030, muito por conta da automação, mas, veja, por outro lado, 149 milhões de novos empregos de profissões que não existiam.
né? Podemos lembrar que talvez há 10 anos, pelo menos puxando aqui na minha memória, há 10 anos não se falava em content manager ou um social media manager ou algo assim. São profissões recentes, né, que vieram exatamente no embalo e nas necessidades apresentadas, né, pela utilização, pelo consumo e tudo mais. E aí, um outro dado também curioso e, de certa forma, preocupante, que, ao passo que no mundo, né, 40%, né, dos profissionais eles vêm fazendo upskilling, no Brasil, somente 27% das empresas estão fazendo. Né? Então, esse é um dado preocupante, porque a gente percebe que a atualização, as novas ferramentas, as novas tecnologias não estão devidamente acompanhando o processo de crescimento, de inovação. Né? Então, isso pode afetar, né, diretamente esse número que a gente está falando, né, daí do Fórum Econômico Mundial, em que outros milhões de vagas deixarão de existir aí até 2030. Um estudo daí muito interessante aí também, que foi encomendado pela Dell, a Dell ela aponta a criação de 6,9 milhões de novos empregos relacionados ao metaverso. Não somente a parte de realidade virtual ou de realidade aumentada, mas para o desenvolvimento de plataformas, para a construção, para a parte de segurança. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre as profissões, mas exatamente dentro dessas novas profissões que passam a existir com o advento do metaverso, a Dell ela aponta aí o estudo, né, que foi encomendado por ela, aponta a criação de 6,9 milhões de empregos. E um outro dado também interessante, né, e de certa forma curioso, o Instituto, né, do Futuro, ele mostra que 54% dos mercados emergentes efetuarão transações via blockchain. Olha que coisa, que dado curioso, a gente vê aí nos mercados já desenvolvidos 41%, né? Então, os mercados emergentes, aí temos países na África, temos países na Ásia, aqui também na América Central, que já vem fazendo uso do blockchain, um meio também seguro, ainda que haja alguma resistência por parte de vários países ainda, né, e dos seus bancos centrais, existe uma movimentação, um movimento muito forte na utilização do blockchain para inúmeras transações. Dentro, inclusive, né, dessas discussões que tivemos aí recentemente no ano passado, né, no Fórum Econômico Mundial, ele elencou algumas habilidades, né, essenciais dos profissionais das próximas décadas. Né? Ele cita aí pensamento analítico e inovação, aprendizagem ativa, resolução de problemas, pensamento crítico, criatividade, liderança, uso, monitoramento e controle de tecnologias, raciocínio lógico, inteligência emocional, experiência do usuário, persuasão e negociação e quociente de adaptabilidade. É importante que a gente entenda, né, que por que eu friso e coloco aqui dentro dessa apresentação, dessa live para vocês, sobre essas habilidades essenciais. Porque exatamente, né, os novos profissionais, os profissionais, a gente poderia falar do novo milênio, né, mas vamos colocar ainda do novo centênio, né, eles, desses séculos, deverão ter, dentre os soft ou hard skills, né, ou, se eu não me engano, o Basa, ele usa um outro termo, se eu não me engano, é people skills, né, ele não gosta muito, acho que, da utilização dos soft skills, mas aqui a gente traz um pouco do que os novos profissionais deverão focar-se, né? Exatamente fora todas as suas habilidades técnicas, né? E, portanto, ou seja de graduação, ou cursos tecnólogos, enfim, mas deverão compor aí o conjunto, né, de habilidades, essas aqui citadas. Por fim, a gente começa já migrando, né, exatamente em cima dessas discussões que tiveram no Fórum Mundial,
as profissões em alta: especialistas em inteligência artificial, cientista, engenheiro, consultor e analista de dados, desenvolvedor de Big Data, especialista em Analytics, desenvolvedor de Business Intelligence, desenvolvedor Python, Full Stack, JavaScript, Backend, Frontend e outros, engenheiro, DevOps, plataforma, engenheiro de nuvem, engenheiro de front-end, engenheiro de estabilidade, engenheiro de qualidade, Product Owner, Agile Coach, Scrum Master, líder de delivery. Essas deverão ser, né, segundo o Fórum Econômico Mundial, as profissões em alta nos próximos 10 anos. Então, obviamente, né, aí para os nossos filhos, né, eu já tenho um filho formado, né, então vamos para o outro, eu já falo, olha, começa a olhar para isso, né, e começo, porque afinal de contas, essa é a tendência, né? É para aí que o mercado deve apontar, e as profissões mais requisitadas e também, por que não, melhores remuneradas deverão estar aí entre essas aí, segundo o Fórum Econômico Mundial. E partindo, né, para o metaverso, a gente tem aí algumas profissões que são bem interessantes e que talvez soem estranho no primeiro momento, mas explico também um pouquinho para vocês sobre quais são essas profissões hoje já existentes e que irão em constante crescimento aí nos próximos meses e anos. Um desses é o construtor de mundos, né? Mas construtor de mundos, mas metaverso, a gente tem que entender que o metaverso ele é composto de diferentes plataformas. Então, nós temos plataformas de sociabilização, por exemplo, talvez recordemos aí do Second Life, né, que foi lançado lá atrás, né, já tem há muito tempo, mas ainda está ativo, tá? Para quem acha que Second Life não existe mais, inclusive na pandemia, houve uma forte alta de novos integrantes, de novos usuários da plataforma. Mas é uma plataforma meramente de sociabilização. Existem plataformas, por exemplo, como é o caso da Upland, é um mundo, né, a gente chama de mundo, né, por isso construtor de mundos, é uma plataforma, um mundo voltado para o real estate. Ou ainda, plataformas como The Sandbox. The Sandbox é uma plataforma que permite jogos, criação de jogos, inclusive, permite se sociabilizar, fazer eventos, né? Existem algumas outras plataformas ou mundos voltados somente para a área de eventos. Então, assim, cada uma, né, cada plataforma ela vem com um conceito ou multiconceitos, e o construtor de mundos ele deverá exatamente levar em conta isso, as necessidades, as experiências dos usuários, mais a necessidade das organizações. Então, por exemplo, né, como que uma empresa, talvez do ramo agrícola, ela deveria se posicionar no metaverso? Então, o construtor de mundos ele vai permitir, talvez, aí que haja uma criação, por exemplo, de uma fazenda com todo um processo, né, todo o processo produtivo, tudo isso virtualmente, para que clientes, produtores, fornecedores possam entender toda a cadeia e fazer transações dentro dessa plataforma. Então, o construtor de mundos ele é uma pessoa extremamente antenada, né, às necessidades atuais de consumo, acrescido, obviamente, de alguns skills técnicos, né, como modelagem 3D, habilidade em realidade virtual, inteligência artificial, física aplicada, entre outros também. Por favor, fique muito à vontade também para me interromper, tá? Eu estou programado aqui para deixar alguns minutos ao final para perguntas, mas se assim desejarem, por favor, me interrompam, que não há problema algum, tá bom? Outra profissão também no metaverso é o planejador, né? Então a gente fala, poxa, mas planejador já existe, né? Lembrando que todas essas profissões estão ligadas ao metaverso. Então, o planejador de metaverso é aquele perfil mais estrategista que olha, descobre oportunidades, constrói cases, vai desenvolvendo métricas,
Por exemplo, né, um planejador do mundo que foi na Red Zone através do o McDonald's, ele fez um projeto muito interessante, né, de presença em algumas plataformas, incluindo plataformas de jogos como Minecraft, e além da experiência imersiva, né, de entrar numa loja do McDonald's, você pode escolher produtos e esses produtos serem entregues em sua casa, ou ainda você também pode pegar cupons, né, que são NFTs, e esses NFTs depois serem utilizados para a compra do produto numa loja física. E isso é apenas um exemplo, né? A gente tem, por exemplo, a Stella Artois. Stella Artois, ela vem patrocinando jockeys, né? Jockeys virtuais, e já está trabalhando, o planejador já está trabalhando, o planejador de metaverso da Stella já está trabalhando para que as corridas de cavalos sejam reais, mas vistas no mundo virtual, ou seja, você não precisa se deslocar até um jockey, mas poderá fazê-lo desde de sua casa, né? Então, esse é um dos trabalhos. Então, o planejador ele tem essa função, né, de encontrar oportunidades e também criar um roadmap, né, de desenvolvimento e de ampliação. Por exemplo, falava agora da Stella Artois. A Stella Artois, ela começou somente patrocinando, depois ela criou, dentro do seu roadmap, passou a criar alguns cavalos e a vender esses cavalos. Para você ter uma ideia, um Z1 Gênesis, um cavalo Z1 Gênesis, ele foi vendido por algo em torno de $30 mil. Né? Então, assim, é um mercado em movimento. Daí, agora, eles querem trazer a realidade, então, uma corrida real dentro do mundo virtual. Então, isso está tudo dentro do roadmap construído pelo planejador de metaverso. Um storyteller fundamental dentro do metaverso, que é o que vai construir a história não somente de jogos, né, mas de todo o processo imersivo. Né? Então, quando hoje, né, a gente fala lá, por exemplo, né, dentro dos 5 As, dentro do marketing, né, falando aí de Philip Kotler e o Cartajaya, eles falam dos 5 As, né? Então, todo o processo, né? Tanto de todo aquele processo de entrada, de assimilação, depois de arguição e tudo isso se dará de uma forma muito mais atuante, muito mais imersiva dentro do metaverso. E o storyteller está lá exatamente para providenciar um ambiente altamente receptivo, que faça sentido a cada usuário e que esse usuário ele possa, então, utilizar-se de todas as ferramentas daquela plataforma, daquele mundo. Né? Então, o storyteller ele tem inúmeras, tem inúmeras possibilidades de criação, né? E aí ele tem que utilizar-se das suas habilidades, junto com o planejador, junto com o construtor de mundos, para oferecer a melhor experiência possível. Né? O storyteller, obviamente, é um criativo, né? É um profissional criativo por excelência, que deve ser um bom contador de histórias. Né? Daí temos os especialistas em relações interplataformas. Olha que coisa! Né? A gente está tão acostumado em falar em RI, né, de relacionamento com investidores, mas aqui a gente vai ter um outro RI, né, que é o de relação com interplataformas. O que vem a ser isso? Cada vez mais, né, como eu dizia, né, o metaverso ele vinha aí no embalo da Web3, e a Web3 ela tem por conceito a descentralização. E a maior parte das plataformas existentes no metaverso deverão ser também descentralizadas. Ou seja, ainda que tenha um sistema econômico próprio, ele poderá compartilhar tanto tokens, NFTs, avatares e criptos dentro dessas plataformas entre elas. Só que, para isso, serão necessários, né, que algumas regras elas sejam aplicadas, elas sejam adotadas. Né? Por exemplo, aqui falando apenas, talvez ainda de forma ainda muito superficial, né? Mas vamos imaginar que você tem um avatar, você construiu um avatar dentro da plataforma The Sandbox, mas você vai para uma reunião
você vai para uma reunião só que numa outra plataforma, a Decentraland. Mas eu quero utilizar o mesmo avatar, afinal de contas eu gastei com esse avatar aqui, de repente eu coloquei lá uma camisa Ralph Lauren, ou comprei uma bolsa da Gucci ou Louis Vuitton, e quero utilizar esses mesmos acessórios dentro da reunião que eu vou ter lá no Decentraland. Então, como que vai ser isso? Né? A partir do momento que ele utilizar no Decentraland, esses acessórios parecem discussões bobas, né? Mas esses acessórios eles poderão ser colocados ali como também proprietários do Sandbox, proprietários do Decentraland, ou não, deverão ser da sua origem. Então, os especialistas em relações interplataformas, eles farão exatamente que essa navegação entre os mundos seja fluido, né? De forma que, tal como hoje, né? Por exemplo, a gente precisa, às vezes, ir para um outro país, alguns necessitam de um visto, outros a apresentação de um passaporte, ou se for no caso de um Mercosul, de repente apenas a utilização do documento de identificação, do DI ou do RG. Então, a ideia, né, desse especialista em relações interplataformas é que a navegação entre os mundos seja fluido, né, sem barreiras, sem dificuldades e de forma extremamente bem acordada, para que ambas as plataformas não sofram algum tipo de impacto negativo financeiro ou técnico, né? Outra profissão que vem aí é o cientista de dados, onde ele vai também coletar o maior número de dados possíveis. Metaverso ele permite que a análise, né, o algoritmo por detrás, ele consiga perceber muito mais do que os algoritmos hoje existentes, por exemplo, no Facebook Ads ou no Google Ads. Por exemplo, né, talvez todos nós já passamos por aquela experiência onde pesquisamos algo no Google, talvez aí, não sei, um computador, e de repente somos invadidos por uma centena de ofertas de computadores, de diferentes tipos de configuração. Isso se dá exatamente porque o algoritmo ele percebeu uma necessidade, percebeu, opa, essa pessoa está fazendo, esse usuário está fazendo a busca por um computador, ele deve ter interesse, então vou enviar anúncios para ele. Ou ainda, quando você está, por exemplo, navegando com o mouse dentro de um determinado site, os algoritmos por detrás, eles conseguem enxergar onde que você está parando mais o mouse, em que palavras, em que parte do seu website você está ficando mais, e através desses dados eles começam a gerar, né, novas campanhas ou novos serviços, novas ofertas. Dentro do metaverso, isso se amplifica um pouco, porque os algoritmos por detrás do metaverso, eles estarão acompanhando o seu caminhar, por onde você anda, com quem você fala, para que lojas ou que marcas que você tem visto ou despertou atenção, para que prédios dentro do metaverso você entrou, afinal, para ver, para conhecer um pouco mais. Ou ainda, entrando numa loja virtual, como, por exemplo, já existente da Walmart, você, em que produtos que você ficou mais tempo, que produtos que você acabou pegando e deixando ali na prateleira e não colocando no carrinho de compras. Então, as informações, elas serão ainda maiores, né? Os dados serão em ainda maior quantidade, e esse cientista de dados estará lá exatamente para trazer, né, de forma estruturada todas essas informações. Temos o especialista em segurança. O especialista em segurança, ele, obviamente, né, ele, além da sua experiência em segurança cibernética regular, ele também deverá entender com bastante profundidade o conceito de blockchain, que é um conceito seguro, que ainda que tiveram aí, né, tivemos experiências, inclusive, com a Axie Infinity, né, que houve um hackeamento
Mas, de uma forma geral, né, o blockchain é como um grande cartório onde tudo é registrado por tempo indeterminado e inviolável, né? Então, o especialista em segurança em blockchain, ele vai além do seu conhecimento técnico de segurança da informação, do tráfego de dados, hoje tão presente na internet, e vai olhar com maior atenção para tudo que está sendo construído em blockchain. Né? Então, o especialista em segurança está para isso. Temos aí, né, um gestor de patrimônio e imobiliário digital, exatamente, olha que coisa, né? É um profissional para a gestão de terrenos, construção e tantas outras coisas, tantos outros tokens dentro do metaverso. Né? Vai verificar também possibilidades de melhores investimentos, quando comprar, quando vender. Imagine o seguinte, né? É um profissional, vamos colocar aqui, temos um exemplo, inclusive brasileiro, né, de alguém que investiu alto em NFTs, que foi o Neymar, né? Ele investiu algo em torno de 6,5 milhões de reais em NFTs. Então, esse gestor de patrimônio cuidará para que esse NFT ele não deprecie, para que ele seja, para que continue se valorizando, ou ainda, né, para que ele possa ganhar dinheiro com esses NFTs através de outros meios ou outras formas. O gestor de patrimônio, ele vai cuidar, por exemplo, de terrenos também. Mas como assim terrenos, Isaac? Existem vários terrenos já sendo vendidos no metaverso e alguns, inclusive, atingindo valores aí, parece que surreais, mas cito aqui um exemplo, né? Aquele cantor de rap, o Snoop Dogg, ele fez um mundo, se eu não me engano o nome é Snoopland, dentro de uma das plataformas, e vendeu um terreno, na verdade uma casa que é ao lado da sua, dentro do metaverso, para um fã por 2,5 milhões de dólares. Né? Às vezes são números às vezes que nos assustam, mas estão aí, né? É algo real. Analista de taxas de transações virtuais, a gente vai perceber que com a utilização de blockchain também, os registros, as operações, né, elas acontecerão cada vez mais, em maior quantidade, e ele vai apoiar, nesse profissional, ele vai apoiar os mineradores no primeiro momento e usuários também no segundo plano, para analisar e criar aí as melhores taxas dentro do blockchain para registro dessas operações, porque tudo que acontece, né, tal como hoje, né, se você faz uma transação financeira, né, vai para o seu banco, do seu banco vai para o banco central, do banco central depois vai para o banco de origem, a mesma coisa se dá dentro do blockchain. Então, a gente tem uma outra profissão que é o analista de taxas de transações virtuais. Né? Para quem acompanhou o que aconteceu lá com o Bored Ape, né, no Ethereum, percebeu que alguns compradores pagaram taxas altíssimas, né? E isso foi em detrimento, né? Isso causou uma má imagem para a plataforma blockchain do Ethereum. Então, essa também é uma das profissões em alta. Engenheiro de hardware, né? Aí sim, com certeza, com toda a criação, né? com todo o processo criativo de realidade aumentada, realidade virtual, realidade mista, vai ter também aí todos os outros simuladores, sensores que serão colocados em luvas ou até em roupas para que a experiência imersiva seja ainda maior. Então, esse engenheiro de hardware, ele seguramente vai ter aí uma participação fundamental e decisiva, né, nesse crescimento do metaverso. E algo também bem curioso, né, especialistas em direito digital. O blockchain ele é composto muito de smart contracts, e esses contratos, né, no processo, eles ainda não têm não são devidamente reconhecidos, né, pela legislação local existente. Então, muita coisa vai acontecer aí também. Por exemplo, né, a questão de patentes, marcas e patentes. Tanto é que existe uma corrida gigante nos Estados Unidos de várias empresas patenteando as suas marcas no metaverso. Já vem esse movimento também aqui no Brasil. Mas por quê? Porque o metaverso ele vai assumir uma outra legislação
própria, né? A mesma coisa se dá também, né, na defesa de interesses de empresas e de pessoas, no direito digital e tudo mais. Então, como que nós vamos, para que tenhamos a maior segurança nessas transações e na utilização, né, de todos esses recursos, nós temos aí o especialista em direito digital. Então, advogados, né, que querem talvez aí uma nova especialidade, um novo curso, né, façam direito digital voltado para o metaverso, porque tem muitas coisas muito interessantes, né? Inclusive até a própria parte de ontem estávamos falando, né, em uma das lives sobre os inventários e tudo mais, né? A gente tem que lembrar que todos esses recursos aqui, eles são recursos materiais e que irão compor também, né, o patrimônio dos usuários, né? Então, o direito digital ele estará também aí para isso. Aí temos deixo aqui como último, né, o fashion designer, que são aqueles criadores de skins, de roupas, de NFTs, de avatares, enfim, a gente já vê aí, por exemplo, a Zepeto utiliza muitos fashion designers. Zepeto já é uma plataforma no metaverso que está avaliada em US$ 1 bilhão e que é especialista na criação de avatares, e os fashion designers aí estão sendo muito requisitados, né? Tem aí, por exemplo, que é o Vitor Langois, que ele criou uma coleção de tênis para Nike e os vendeu em algo em torno de 7 minutos, num total, perfazendo 600 pares, um total de US$ 15 milhões. Então, assim, tem muita coisa aí acontecendo paralelo no metaverso. Obviamente, né, assim, é um tema que me é muito gostoso falar, e eu ficaria aqui horas conversando, mas quero deixar aí, perdão, aqui nesse slide não estão os meus contatos, né? Mas, por favor, Luciana, eu pediria essa gentileza, talvez, de compartilhar com todos meu telefone, meu e-mail, para que todos que assim desejarem obter mais informações, tirar dúvidas, fiquem muito à vontade. Maravilha. Eu vou pedir, Priscila, se você puder compartilhar aí no chat o contato do Isaac, o WhatsApp dele, por favor. A gente está agora aqui com uma pergunta. Fernando Manfio, fique à vontade, faça antes a sua apresentação, por gentileza. Oi, Isaac, muito prazer te conhecer. Olá, Fernando. Eu vou falar meio mole aqui porque eu estou pego pelo tal do Covid, né? Mas, enfim, não vou deixar de ver aqui a sua apresentação, que foi excepcional, muito bem feita. Obrigado. E queria dizer, eu trabalho, né, no mundo financeiro lá já há 40 anos e eu estou desenvolvendo uma nova profissão que tem a ver com autoconhecimento, né? O que significa isso? Que todo mundo, tudo que a gente coloca no mundo são nossas decisões. Então eu trabalho como você se conhece para tomar essas decisões. Basicamente, vai longe aí se eu for falar sobre isso. Mas vamos parar por aqui e vou te colocar, eu não quero ser o chato do momento, mas acho que é muito importante a gente analisar esse novo mundo que está chegando, né? E você colocou ali os soft and hard skills, achei legal, porque eu também não gosto da palavra soft skills, né? Porque de soft não tem nada. Na realidade, autoconhecimento é bem hard e bem complexo, né? Autoconhecimento é uma das coisas mais difíceis do mundo, aparentemente, e das reações, vamos dizer assim, das coisas mais pavorosas para o ser humano. Por incrível que pareça, parece que o ser humano tem um monstro dentro de si, né? Quando, de verdade, nós somos imagem e semelhança. Portanto, nós temos, né, o divino dentro de nós, mas a gente parece não querer olhar para o divino, porque o divino não vai gostar de muitos comportamentos que a gente tem no mundo, né? Então, se eu não olho, eu finjo que eu sou ignorante e posso me comportar do jeito que eu estou. Bom, minha preocupação com o metaverso, essa apresentação sua foi das melhores que eu já vi, né? Então, minha preocupação com o metaverso sempre é exatamente isso. Como que o metaverso, que é um novo mundo, se coloca para a gente que nem vive o nosso mundo, né? Será que ele é uma conveniência, uma facilitação, que é o que a gente busca? Conveniência, facilitação, né? Uma expansão daquilo que a gente tem? Ou ele vai tirar os nossos pés mais do chão do que as redes sociais já estão tirando? Será que ele é uma transferência de identidade? A gente não vive mais aqui e passa a viver na nossa mente? Porque nós não somos a mente. Absolutamente nós não somos a nossa mente, né? A mente faz parte de nós. Mas a gente tem uma vida aqui presente,
aqui na realidade de hoje. Eu, inclusive, não gosto de realidade aumentada, porque eu acho que é uma projeção da realidade, não é realidade aumentada, porque a realidade está aqui, né? E a gente não vê nem ela, quanto mais aumentar lá fora. No fundo, é uma projeção da realidade. E eu fico com medo disso, se isso vai trazer... não, veja bem, meu medo não é por todo o trabalho do metaverso, isso eu não tenho medo, é lindo, maravilhoso, né? Então, isso aí é incrível, o que o ser humano consegue construir. O meu medo é a transferência, que em vez de ser uma cura, vire uma doença. Se você for olhar os resultados das redes sociais, que é uma coisa maravilhosa, você vai ver o impacto delas na vida das pessoas, trouxe muito menos qualidade e saúde de vida, né? Por quê? Porque a gente está o tempo inteiro perdido, né, na não presença. A gente está muito, você vê crises de adolescentes, brigas de casais, tudo isso que aconteceu, depressão, como é que é agora a nova burnout, né? A Burnout, gente vai sim. criando nome, a gente vai criando nomes para nossa incapacidade de estar presente aqui. Tudo bem, algumas são físicas, mas a grande parte não é física. Né? A gente projetando nós mesmos num lugar que não existe, né? De fato, na realidade. Então, eu queria só te provocar isso. Você é uma pessoa importante no tema. É legal eu trazer isso para você, que você deve pensar nisso, mas se você não pensa, eu quero trazer isso, porque você é uma pessoa muito influente, né? Com a sua eloquência, com o teu conhecimento, com tudo que você traz, você percebe que você vai ser um cara muito foda nesse mundo do metaverso, né? Eu tenho essa percepção muito clara para mim. Então, eu quero trazer isso, primeiro, parabenizando pela tua apresentação, e número dois, lembrando que o hard skill mais difícil que as pessoas têm é a presença. A gente praticamente nunca está presente. Como é que você vê isso, né? E pode meter o pau em mim, não tem problema nenhum. Como é que você vê isso, né? Nesse novo mundo que não existe, que a gente está criando. A hora que chega, por exemplo, só para terminar, a hora que chega no lance de imobiliário, isso me desespera, né? Porque assim, cara, a gente vai estar realmente achando que a gente mora lá. E será que isso não é o fim? Será que isso não chega ao Excelente. fim da humanidade? Será que a humanidade não vai mais viver? Então eu tenho muito medo, né? Mas é um medo coerente, um medo que tem sentido de ver a Sim, sim. maravilha, mas não me identificar com a maravilha. Como é que você vê essa minha fala? Obrigado e desculpa porque foi longa a pergunta. Poxa, Fernando, eu adorei a sua colocação. Inclusive, eu gostaria muito que a gente tomasse um café. Não sei onde você está, mas Bora? vamos tomar um café que eu vou adorar essa conversa. Mas Depois do Covid. Depois tá do bom, Covid. tá Eu perfeito, faço semana que vem tá eu tô em perfeito. Mas respondendo, né, assim, um pouco, em partes, a tua pergunta, porque obviamente a discussão ela é muito mais ampla e Uhum, filosófica até, inclusive, né? Eu não vou nem entrar no mérito da psicologia ou psiquiatria, porque também aí tem um outro campo de discussão. Mas quando a uhum, gente analisa, por exemplo, quando eu volto para 1996, que tinham 4 anos da internet. A principal, se a gente voltar, pode fazer qualquer pesquisa voltado a isso. Em 1996, a principal discussão era se a internet não trancaria as pessoas na frente dos seus computadores. A discussão era na internet, não era nem redes sociais, né? Então, isso aconteceu, essa discussão aconteceu e percebeu-se que as pessoas se adaptaram, né? Ainda que houvessem algumas pessoas que, como em qualquer sociedade, acaba se fechando atrás de um game ou atrás de um computador, né? A mesma coisa deve acontecer com o metaverso. Né? A gente teve aquele filme All-E, não sei, foi um filme, se não me engano, da Disney ou Pixar, não me recordo exatamente, mas que mostrava que no futuro as pessoas estariam sentadas, né, obesas, eram assim colocados no filme, né, obesas, pedindo comidas e vivendo aquele mundo virtual, né, nas suas telinhas. Isso pode acontecer para alguns, mas para outros, tal como o computador, tal como a internet, o metaverso ele será apenas um meio, né, e não será o fim. Ainda assim, né, fazendo aqui, eu vou tentar trazer algumas informações, alguns insights, só para deixar aqui e depois a gente explode isso no momento posterior. Mas já existem, por exemplo, plataformas dentro do metaverso que, preocupadas com isso, já lançam, por exemplo, campanhas de caminhada ou de corrida no mundo real, que deve
coincidir com algumas coisas feitas no mundo virtual, ou seja, exatamente para estimular a não, agora me fugiu a palavra, mas para que as pessoas tenham atividade e não sejam paradas, não fiquem paradas naquele mundo, né? Então, assim, vai muito mais, obviamente, né, também, tal como a maioria de nós, talvez aqui presentes, tenhamos filhos, sabemos que também vai um pouco da educação. Isso vale para nós também, adultos, né? Às vezes, quando a gente está mais tempo no celular do que, às vezes, até brincando com os nossos filhos, né? Mas eu digo que em tudo há uma necessidade de uma educação e de uma reeducação e de uma autocrítica para ver como que você está utilizando aquele meio, né? Se não há excessos. Então, obviamente, é um campo muito interessante, de ampla discussão, mas, por sua vez, a experiência no metaverso se prova que será muito melhor do que os meios hoje existentes, né? Dos devices que hoje utilizamos, smartphones, computadores ou plataformas de jogos, enfim. Mas eu adorei essa pergunta, espero que eu tenha trazido alguma coisinha aqui, só para poder sanar algo. A questão toda, só para um último comentário, né, é a velocidade das coisas, né? Quando você fala de velocidade de projeção de um mundo externo, ou seja, velocidade que a tecnologia traz, ela anda muito, muito, muito superior à velocidade das pessoas se conhecerem e começarem a manterem a presença. Quando você olha ali para o soft em hard skills que você coloca ali, são todos eles, vêm de autoconhecimento. É verdade. Todos. Mas se você olhar todos eles, se a pessoa se conhece, ela tem pensamento analítico, ela tem aprendizagem ativa, ela tem resolução de problemas, ela tem criatividade, ela tem tudo que está ali. Basta se conhecer, porque isso tudo está dentro de nós, né? Então, por exemplo, quando eu comecei esse trabalho comigo mesmo, meu mundo se abriu de uma forma impressionante, que eu teria que estudar vários MBAs, né, para conseguir chegar no ponto que eu cheguei apenas me conhecendo, né? Apenas me conhecendo. Então, eu acho que a velocidade é um grande problema. Eu vou adorar tomar um café com você, porque eu acho que a gente pode discutir, se aprofundar de uma forma que ajude ao ser humano a perceber que existe alguma coisa correndo por fora. Sim. Deveria ser por dentro e não por fora. É isso aí. 100% de acordo. Obrigado. Obrigado pela contribuição, Fernando. E parabéns. Maravilha. Fernando, obrigada pela participação. Vou passar a palavra agora para o Everton. Everton, por favor, faça a sua apresentação antes da pergunta. Fique à vontade. Ok. Muito bom dia, Isaac. Tudo bem, Everton? Inicialmente, meus parabéns, excelente apresentação. O tema, como você disse, iria para mim toda noite e para você toda manhã. Eu estou aqui em Shanghai, na China, já há 5 anos, à frente da área de tecnologia, voltada para diferentes áreas, principalmente para a área de veículos autônomos e elétricos, onde inteligência artificial, uma série de tecnologias que se ligam em outras áreas estão sendo utilizadas, né? Eu tenho já muitos anos de experiência e posso dizer que a tecnologia ela está avançando muito mais rapidamente do que o ser humano está conseguindo se preparar para ela. O Fernando acabou de também dar um highlight sobre isso. Então, como nós estamos falando de profissões, e você colocou muito bem várias delas, eu vou me deter somente nesse tema, que ele é muito vasto e eu abriria um leque muito grande. Mas, para falarmos das profissões, como eu também navego por algumas dessas áreas, sabemos que a parte de hardware, simplesmente o engenheiro de hardware ele vai migrar para o metaverso, ele já está num 3D de câmeras para veículos, para uma série de aplicações. Java, Python e tal, não tem segredo nisso. Então, minha pergunta para você é a seguinte: sabendo todos nós que a área acadêmica ela tem uma resposta muito mais lenta, infelizmente, e eu não vejo um universo mais próximo disso que a área acadêmica
seja de cursos específicos, vai conseguir acompanhar. Isso acho que é um desafio para o ser humano. A minha pergunta para você é a seguinte: primeiro, são duas perguntas numa só. De todas as profissões, as áreas que você colocou, qual que você acredita seja a mais difícil hoje de ter um profissional? De todas essas que você elencou. E, sendo essa a mais difícil, de que forma você acredita que esse profissional poderá se capacitar a ela? Quais seriam os meios, quais seriam as formas dele chegar e se capacitar nessa profissão que você vai nos dizer, qual que você elencaria a mais difícil? Seria essa a minha pergunta e agradeço antecipadamente. Deixa eu desligar aqui e fugir dessa pergunta. A resposta que eu daria ainda é para o construtor de mundos. Por quê? Pela sua visão holística, onde ele deve entender com uma razoável profundidade inúmeras coisas, desde a estrutura de hardware, camada de software e as necessidades das empresas, das organizações, para, então, adentrarem ao universo, ao metaverso. Então, e você fez uma colocação muito interessante sobre a velocidade, né, vamos dizer assim, da formação acadêmica. Realmente ela não acompanha, não tem acompanhado. O aprendizado. O aprendizado, sim. Por exemplo, tem a única hoje, eu posso talvez daqui a poucos minutos ser atualizado, mas até agora eu conheço apenas um movimento feito pelo IBMEC, aqui de São Paulo, nesse sentido, construindo, criando programas, cursos voltados para o metaverso. Mas ainda são poucos, salvo engano, são 3 ou 4. E não está o construtor de mundos. O construtor de mundos talvez tivesse que fazer todos esses cursos e mais um pouco. E aí eu entro, né? Como que ele, então, poderia se especializar? Eu entendo que, até fazendo uma alusão àquele slide dos soft e hard skills, o autodidatismo será fundamental nesse processo. O autodidatismo, então, é você buscar o máximo de informações da maior quantidade de fontes possíveis e reuni-las de forma estruturada para, então, construir o manuseio, né? a construir a utilização aí na sua profissão. Então, acho que eu iria por aí. Não sei se respondo a sua pergunta, Everton. Não, respondeu sim. Eu sinceramente, quando você colocou a parte de criação de mundos, me veio inicialmente o perfil de alguém muito criativo. Muito. E aí eu colocaria os criadores de games. Você mencionou isso também. Eu acho que aí tem uma correlação. Agora, você colocou agora outras variáveis, como as camadas que esse indivíduo terá que percorrer. Então, aí é um desafio, né? Eu só vou dar assim um testemunho só para deixar no ar como as coisas não são tão fáceis quanto nós imaginamos. A minha filha está num PhD na área de mídias digitais não só mídias, mas aplicativos digitais específicos, né? Nos Estados Unidos. E ela está dando aula para jornalistas. Eu só não vou citar o nome das revistas porque seria deselegante, mas renomadas norte-americanas, cujos repórteres são de primeiríssima linha, cobrindo matérias as mais diversas, que não têm conhecimento dos aplicativos
mais recentes, e nem os assim tão mais recentes, mas dos aplicativos digitais para os quais eles gostariam e precisariam, não é que gostariam, são já requeridos a utilizar esses aplicativos quando em reportagem, e eles têm a maior dificuldade. Aí alguém vai dizer assim: ah, mas é uma geração de cinquentão, porque se já são renomados. Sim, são cinquentões, são quarentões para cinquentões, talvez sessentões. Aí alguém vai dizer, não, mas vão ser substituídos por jovens. Tá bom, esse jovem, quando ele também passar 10, 20 anos, a tecnologia está andando tão rápido que ele estará na mesma fase que esses hoje profissionais também estão. Ou seja, o que nós estamos vendo é que o ser humano não está, muito poucos estão conseguindo acompanhar a tecnologia como ela está se colocando à nossa frente. Isso já foi dito aqui por vários colegas, e eu acho que vai ser um tema que ele vai ser recorrente. É que, às vezes, nós não temos exemplos, por isso que eu falei que eu ia dar um testemunho. É um testemunho, obviamente, não meu, mas da minha filha, mas isso mostra, como eu estou em tecnologia há muitos anos, e vejo a dificuldade para eu também me estar up-to-date com o que está acontecendo, que é muito difícil as pessoas que não estão inseridas nesse contexto, e serão poucas, né, acompanharem, porque a velocidade é muito grande, você falou nisso na velocidade. Só queria deixar isso, possivelmente vai ser um outro tema para alguém discutir. E se me permite, Everton, aproveitando apenas um gancho, a revista TI Inside, talvez você conheça aqui do Brasil, a TI Inside, ela, há 2 anos, ela fez uma pesquisa e mostrou que 82% da geração X, que é a geração, né, de 1965 a 1980, 82% dessas demonstra adaptabilidade às novas tecnologias. Então, a gente tem aí 18% que ainda estranham, né, dentro dessa geração. Quando você vai para a geração de baby boomers, isso cai para 68%, 67%, 68%. Em compensação, quando você vai para a geração Y, né, que é a geração de 81 a 96, você já sobe isso daí para 98%. Né? Então, olha como que existe também aí um processo de adaptabilidade por geração, né? Bem interessante. Bem interessante. Sem dúvida, sim. Vamos dizer que isso acaba indo no DNA, né? É verdade. Vai por assimilação genética. Oxalá isso, a bioquímica nos ajude nesse sentido. É verdade. Obrigado pela participação, Everton. Obrigado. Obrigada, Everton, pela participação. Bom, e o metaverso, então, está chegando mais cedo do que a gente imaginava, né? E de acordo com as pesquisas mais recentes, até 2026, 1/4 das pessoas passará pelo menos 1 hora por dia no metaverso. Já imaginaram? É bom estarmos preparados para aproveitarmos todas as oportunidades que chegam com ele. Obrigada, Isaac Ivanov, por ter compartilhado conosco informações tão importantes e tão atuais. Fique à vontade para suas considerações finais. Muito obrigado pela oportunidade, pelo carinho de me receberem aí nos seus devices, seus computadores, seus smartphones, e ouvir um pouquinho sobre o que eu tenho aqui a dividir a respeito do metaverso. Espero que eu tenha esclarecido, espero também que eu tenha deixado vários pontos de interrogação, porque isso é positivo também para gerar novas conversas, novos bate-papos. Já adorei aqui as pequenas interações que tivemos nessa live, e, por favor, fiquem à vontade, tem meu e-mail, tem meu telefone, as redes sociais, é só colocar Isaac Ivanov. Talvez nas redes sociais vai ter um Isaac Ivanov Júnior, é meu filho, mas Isaac Ivanov sou eu. Então, por favor, fiquem muito à vontade de interagir. Eu adoro a troca, adoro aprender, adoro conhecer. Então, fico aqui à inteira disposição de vocês. Foi uma grande honra, um grande prazer
prazer. Espero vê-los em breve com outros temas, quem sabe, não é mesmo, Luciana? Olha eu aí, ó. Já estamos com algumas coisas aí em mente, né, Isaac? Né? Tem novidades por aí. Pessoal, muito obrigada mais uma vez. Boa tarde a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.